Palavra do Padre. Boa noite, chego aqui no microfone da Rádio Educativa para levar até você este momento depois de tantas orações bonitas e de um modo muito especial neste dia dedicado a Santo Agostinho. Santo Agostinho, aquilo que já celebramos ontem, lembrando da sua mãe, Santa Mônica, que pediu muito pela conversão dele. E ao conseguir esta conversão, ele se torna então um homem inteiramente dedicado pelo espírito de sabedoria e de bravura, de humildade, e levou até o fim o cristianismo. Se tornou igreja santa e missionária através do seu ministério sacerdotal e também se tornou bispo de Hipona. E assim nós vamos pedindo a nosso Deus que o abençoe, e assim nós vamos pedindo a nosso Deus que nos guarde, nos livre de todo mal, principalmente nesta belíssima sexta-feira, início de fim de semana. Como toda sexta-feira, como é de costume, toda sexta-feira nós rezamos o Salmo 50, aquele salmo onde pede a misericórdia de Deus por causa dos pecados e por causa dessa graça de Deus que vem afastar todo aquele pecado que a gente já nasce com ele. O Salmo 50 que fala isso, né? Ou em algumas Bíblias 51. No pecado, desde o ventre materno, eu já nasci. Então, pede ao Senhor a misericórdia. E ao ouvir a mensagem deste salmo, enquanto oração, como a igreja pede toda sexta-feira, a gente reza o Salmo 50, é invocação da misericórdia de Deus através dessas palavras tão célebres e tão importante, como esse salmo representa o cântico do pecado e do perdão, a meditação mais profunda sobre a culpa e a graça. Por isso, não cansamos de repetir, mas desde há muitos séculos, numerosos corações de fiéis, judeus e cristãos, elevam aos céus como que um suspiro de arrependimento e de esperança dirigido a Deus misericordioso. E a tradição judaica colocou o salmo nos lábios de Davi, convidado pelas palavras severas do profeta Natã a fazer penitência. Essa história de Davi, que se encontra na 2 Samuel, no capítulo 11, o qual lhe reprovava o adultério cometido com Betsabé e o homicídio de seu marido Urias. Mas o salmo enriquece-se nos séculos seguintes com a oração de muitos outros pregadores que retomam os temas do coração novo e do Espírito de Deus infundido no homem redimido, no homem que, segundo o ensinamento dos profetas Jeremias e Ezequiel, se torna uma pessoa nova. São dois os horizontes que o Salmo 50 delineia. Em primeiro lugar, está a região tenebrosa do pecado, na qual se encontra o homem desde o início da sua existência. Diz lá o Salmo, como eu já fiz uma pequena referência: Eis que eu nasci na culpa, e minha mãe concebeu-me no pecado. Mesmo se essa declaração não pode ser assumida como uma formulação explícita da doutrina do pecado original, como foi delineada pela teologia cristã, não há dúvida de que ela lhe corresponde. De fato, exprime a dimensão profunda da inata debilidade moral do homem. Salmo, nesta primeira fase, apresenta-se como uma análise do pecado feita diante de Deus. São três os momentos reflexivos, ou são três definições a respeito do pecado. O primeiro momento diz que o pecado é uma aberração que nos afasta de Deus. E nesta fundamental das nossas relações, e pouco seguinte também do próximo. E a segunda dedução sobre o pecado é, por conseguinte, que o pecado é um desvio sinuoso do caminho reto. É a inversão
a deturpação, a deformação do bem e do mal, no sentido declarado pelo profeta Isaías. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Está lá em Isaías, no capítulo 5. Precisamos, então, por esse motivo, na Bíblia, a conversão. A conversão que é indicada como um voltar ao caminho reto, é corrigindo o percurso. E por último, tem a terceira expressão que vem revelar o significado do pecado, que exprime a rebelião do súdito em relação ao soberano. E por conseguinte, é um desafio aberto dirigido a Deus e ao projeto para a história humana. Mas seja como for, meu caro ouvinte, o homem confessa o seu pecado, a justiça salvífica de Deus está pronta para o purificar radicalmente. Essa é a nossa confiança. É isso que o Salmo quer iluminar, para mostrar que Deus age na vida da pessoa, não a pessoa simplesmente negativa, mas no sentido do pecado, caída, mas também regenera a humanidade inteira pecadora e coloca ali seu espírito vivificante, infunde no homem um coração novo, um coração puro, um conhecimento renovado que abre-lhe possibilidade de uma fé limpa, de um culto agradável a Deus. E é sendo assim que nós temos na mensagem de hoje também, nesse dia de Santo Agostinho, a parábola das 10 virgens, que o reino dos céus compara. 5 delas eram imprudentes, as outras 5 eram previdentes, que é uma das parábolas mais belas da existência humana. E a nossa existência é comparada a um êxodo para ir ao encontro do esposo. A nossa vida, na verdade, é uma saída, cujo destino é este: saímos do seio da mãe para a luz, saímos a todo instante daquilo que somos para aquilo que devemos ser, até sairmos da vida para encontrarmos a nossa vida escondida em Cristo, que é Deus. E não sabemos o dia e a hora da chegada do esposo, mas sabemos que ele virá e que cada dia e cada hora é um passo que nos aproxima mais dele. E a condição para que o encontro não seja um desencontro é que escutemos e sigamos a palavra. Este é o óleo que as virgens sábias levam consigo e que as virgens imprudentes deixaram de carregar. Por isso, as sábias podem entrar na festa enquanto as imprudentes não são reconhecidas. Ou seja, toda a existência das virgens sábias foi uma vigilante e atuante acolhida cotidiana do esposo. Sua existência foi se enchendo de óleo, isto é, elas foram se abastecendo do Espírito Santo. As virgens imprudentes, ao contrário, não ouviram e não fizeram a palavra, não esperaram, não reconheceram e não amaram o esposo. A sua existência é uma existência vazia, sem amor, sem espírito. Tanto se afastaram dele e da sua voz, que no fim não o conhecem mais e não são por ele conhecidas, por isso que se diz, não as conheço. E a finalidade desta passagem não é assustar-nos em relação ao futuro, mas chamar a nossa atenção para a importância do momento presente, que é único e que nos é dado para viver e adquirir o óleo necessário. A salvação ou a perdição depende do que fazemos aqui e agora. O futuro está nas nossas mãos, enquanto é no presente que, com consciência e liberdade, o construímos. E o fracasso final é colocado diante de nossos olhos para acordar-nos da inconsciência e da inatividade. E a visão do desastre final deve servir para despertar nossa liberdade. Em conclusão, meu querido ouvinte da Rádio Educativa, a parábola de hoje tem ligação com as da erva e da rede. Lembra os discípulos que
se salvam automaticamente só por pertencerem à comunidade, só por crerem. Não é que exclama Senhor, Senhor, que entra nos céus, mas é quem ama o Senhor e os irmãos, fazendo a vontade do Pai. Enfim, essa parábola de hoje, em sua sábia pedagogia, quer levar-nos à identificação com as virgens imprudentes, para, convertendo-nos, nos tornarmos como as virgens sábias. Ao concluir essa nossa pequenina meditação hoje, como sempre fazemos neste horário, após o Ângelus, após esse momento de fé muito bem vivido, agora nós temos esta palavra para ajudar a concluir a sua noite com reflexão, com oração e meditação de tudo aquilo que ocorreu durante o dia de hoje. Por isso, peçamos agora ao Pai, e ao celebrar essa memória de Santo Agostinho, que nos dê um coração inquieto, iluminado e amoroso, semelhante ao dele. Rezemos então. Ó Pai, nós os pedimos, fonte do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria, que o vosso povo e cada um dos seus membros, olhando para o exemplo de Santo Agostinho, possam sempre viver do amor que liberta, da sabedoria da cruz e da verdade do vosso Filho. Os pedimos, ó Deus, que ao celebrar este memorial da nossa salvação, na vossa misericórdia, abramos nosso coração aos sacramentos para receber, nesse sinal de amor, o vínculo da unidade, as graças para assim obtermos a salvação completa. Deus Pai, vos pedimos nesta noite que a vossa bênção venha sobre aquela pessoa que está enferma, esperando a cura. Nós pedimos que a vossa bênção venha sobre essa pessoa que se sente pecadora, que possa agora libertar, dar liberdade de filhos de Deus, esta pessoa que se sente agora no mundo do pecado, que afaste esse pecado e que a vossa graça chegue até o coração de cada um. Vos pedimos também que a vossa bênção venha tranquilizar, dar esperança e alegria para aquelas pessoas que estão tristes por causa de alguma situação, aquelas pessoas que estão preocupadas, que estão sofrendo de alguma forma, ou com a família, ou com o emprego, ou com a saúde, que venha sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, querendo Deus.